bom? Eu sou a Roberta. Eu sou a Karina. E eu sou a Vanessa. Juntas, nós somos o 3 e 40. Gente, agora que a Cá tá feliz porque ela fez a abertura. Era o que ela queria. Ela queria muito. Vai, Rob. Ai, gente, como que eu vou falar? Fala pra gente como que você Não, se sente. primeiro, eu não quero que esse assunto seja um assunto penoso pra você falar. Não Nem é. dolorido. Não é. Pode ser que eu chore em algum momento, porque às vezes pode trazer alguma lembrança que possa me trazer lágrimas. Sim. Mas não é na verdade é até uma coisa boa, é muito engraçado. Eu gosto de falar, porque toda vez que eu falo da Olivia, meio que eu faço com que ela nasça de novo. Sim. Quando a gente não fala, quando a gente meio que esquece, ignora, parece que você tá enterrando mais, sabe? Sei. Eu não sei explicar, não sei se todo mundo tem essa sensação, mas eu tenho essa sensação. Até que assim, quando ela faleceu, as pessoas não sabiam meio que lidar com isso. Sim. Então, os dias foram passando e as pessoas foram meio que empurrando pra debaixo do tapete. E aí eu queria falar. E as pessoas não se sentiam confortáveis em falar. E aí eu me sentia mal, porque a sensação que eu tinha era que as pessoas estavam esquecendo dela. Sim. E aí, talvez por medo, talvez eu inconscientemente, eu também tenha tido medo de esquecê-la, e aí eu sempre falava como forma de lembrar, porque uma coisa, eu não me lembro dela. Não. Eu não lembro dela como um todo. Eu lembro dos olhos, eu lembro do nariz, eu lembro da boca, eu lembro da cabecinha, eu lembro do corpinho, eu lembro da mãozinha, mas eu não lembro assim, quando eu me lembro dela, eu lembro dela lá na incubadora, eu lembro do corpinho dela, eu lembro mais ou menos dela no rostinho, mas assim, quando eu lembro do rosto dela, eu lembro de partes, assim, eu não lembro dela inteira. Entendi. Então, eu sempre tive medo de esquecer. Eu sempre tive medo. Mas eu não sei se você já parou pra pensar em outras situações, claro que não se compara a perder um filho, mas, por exemplo, perder um parente, né, um parente próximo. Eu já tive essa experiência e eu tenho essa sensação de não lembrar de um todo. Eu lembro de flashes, de situações, entendeu? Não de um todo da pessoa. Mas eu acho que é normal isso, porque o tempo vai passando e você vai colocando outras coisas na sua mente. Não que isso seja menos importante, entendeu? Mas eu acho que é o passar da vida. Uma coisa que eu sinto muito é de não ter uma foto dela. Porque no hospital, eles não... Tudo bem que a foto não ia ter essas qualidades, porque assim, o celular era, né? Sim. Mas assim, eu levei o celular pra tirar uma foto dela quando eu fui visitá-la. Tava tudo bem, ela só tava lá porque tinha nascido prematura. E aí a enfermeira falou que não podia entrar com o celular lá e tal. Aí eu não tirei foto. Só que assim, como ela só tava lá por tá, Sim. eu nem liguei, né? Tipo, eu queria tirar uma foto pra mostrar pras pessoas. Sim, mas, porque você né? tinha certeza que ela ia embora. Sim, então só que daí ela faleceu, eu não tenho foto dela e assim, eu queria ter tido uma foto dela pra lembrar, sabe? Isso aí. Pra guardar, assim, de recordação. Eu tenho só quando ela nasceu, assim, mas ela tava sujinha de sangue e tal. Também não dá pra ver direito, né? É diferente, assim, e tal. Mas isso era uma coisa que eu tenho, na verdade, de coisas que eu poderia ter mudado, Roberta, eu tenho 2 arrependimentos. De não ter uma foto dela e de não ter segurado ela no colo. Você já falou isso pra mim. Talvez agora eu chore. Mas assim, esse eu tenho, porque eu podia ter, sabe? Mas é que na hora eu não tive muita experiência, né? Eu não tive muita, tipo... Como eu fiquei sem reação, eu não pensei. Sim. E eles também não pensaram por mim, porque eu acho que daí, no caso, a equipe da UTI, que, tipo, passa por isso sempre, eles tinham que ter tido essa... sensibilidade. Até porque a última vez que eu a vi lá no hospital, ela ainda tava ligada nos aparelhos, ela tava respirando. Sim. E aí a médica falou,
mãe, ela tá respirando, mas ela não está respirando de fato. Ela está sendo ventilada pela máquina, então por isso que tá fazendo um movimento de respiração. Mas ela infelizmente não tem mais respiração, então não se impressione. Então assim, ela teve esse cuidado de falar pra mim isso, mas eles não tiveram, tipo... A sensibilidade de colocá-la no teu colo. Exato, porque eu nunca peguei ela no colo, eu peguei assim, em partinhas, na mãozinha, no pezinho, mas assim, eu não segurei. Isso Dói. Mas dói... Eu não sei explicar. É que assim, dói porque é uma coisa que eu não posso mudar. Entendeu? Então assim, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, que isso eu não consigo mudar. E isso era uma coisa que talvez eu gostaria de trabalhar nos hospitais, assim, sabe? Sim, essa sensibilidade. Exatamente, porque... Principalmente o primeiro filho, que você é inexperiente. Hoje nós estávamos falando sobre isso no trabalho, porque eu acho que o foco principal foi a sensibilidade, a falta de sensibilidade da equipe. Porque há um turbilhão de coisas, um turbilhão de emoções que você não consegue mensurar. E aí quando ela fala pra você assim, olha... A sua filha não está respirando sozinha, ela está respirando por conta de uma máquina, por conta de um respirador, então não se impressione. Até você digerir isso é muito difícil, porque você tá numa emoção assim, né? Então aí faltou, eu como enfermeira, e eu estava falando isso no trabalho, que eu acho que faltam muitos profissionais sensibilizados, né? Porque o número... A empatia, né? O número, se colocar no a rotatividade de pessoas são muitas. Então, assim, não dá pra você pegar... Eu entendo que não dá pra pegar caso a caso, afagar a pessoa. É difícil, né? Mas eu acho que tem que ser mudado alguma coisa. É difícil, porque... mas é preciso, sabe por Sim. quê? Porque, assim, por exemplo, no meu caso, eu tive aquela oportunidade. Sim. Eu não tinha outra. Eu não tive outra oportunidade, eu tinha aquele momento. Sim. Então, assim, é que a equipe também foi pega de surpresa, no caso da Olivia. A médica até falou, se você fosse da área de saúde, eu ia te mostrar os exames pra você ver para você ver que não parece que é a mesma criança, assim. Ela até pediu pra fazer a necrópsia, porque ela, como médica, queria entender o que tinha acontecido. Mas, assim, eu até entendo que ela também tava meio perdida e tal, mas, assim... Ela era profissional. Sim. Então, continuando o raciocínio, a questão não é só... faltou sensibilidade da equipe, mas a equipe estava na ponta. É todo um sistema. Porque é muito difícil também, porque assim, é o excesso de trabalho, é excesso de horas trabalhadas, é aquilo vivenciado todos os dias, e o profissional, ele não tem um apoio também, um apoio psicológico. Todos os dias morrem pessoas no hospital. Hoje, por exemplo... A gente se deparou entrando, né, uma pessoa, né, que tinha acabado de falecer, estava indo para o necrotério. Então, assim, para isso todos os dias. Então, a gente não tem preparo para isso. Então, se a gente for pensar nessa questão, é todo um... É um ciclo. É muita que coisa assim, que se nesse envolve. caso, desde antes de ela nascer, eu já passei por situações, igual eu já contei. O negócio da violência obstétrica e tudo mais. Então, assim... Desde antes, é uma somatória de coisas, entendeu? Se tivesse acontecido o que aconteceu comigo, depois no repouso da anestesia, da enfermeira falar pra eu parar de chorar e calar a boca, porque senão não ia me levar, tal. Se tivesse acontecido isso, e tivesse ficado tudo bem, isso ia ficar marcado em mim? Ia ficar marcado em mim, mas não da forma que ficou. Aí já aconteceu isso. Deixa eu só contar o que aconteceu também, senão o povo vai ficar meio perdido. É que eu sofri violência obstétrica da seguinte forma. A Olivia, ela nasceu, eu tava lá esperando o parto normal, né? A médica do plantão da tarde tinha falado que talvez ia demorar uma semana, um dia, ia depender da evolução do trabalho de parto. E aí trocou o plantão, meu marido tinha ido tomar banho, porque a gente ia esperar ainda, tava tudo bem. Aí a médica do plantão decidiu fazer o parto. Aí a gente teve que avisar todo mundo correndo, foi tipo muita correria. Ele tava no meio do caminho, teve que voltar.
porque a gente morava na Praia Grande, eu tava em Santos, ele tava voltando pra Praia Grande, aí ele teve que voltar pra Santos, era meio que horário de pico, então foi bem assim, conturbado. Aí eu fui pra sala de parto, não deixaram ele entrar comigo, foi a primeira violência, porque assim, por lei, a gestante tem direito ao acompanhante. Só que assim, ela falou que não podia, por vários motivos, e a gente tava tão assim, que a gente aceitou, né? Ela era médica, ela era autoridade, a gente na hora nem pensou e tal. Aí ela nasceu, não me deixaram ver direito, assim, eu mal vi, só falaram que era uma menina mesmo e tal. E quando a gente tem filho, a gente se emociona, Claro. né? E aí eu tava numa sala sozinha, com gente que eu não conheço, eu não conhecia o médico, eu não conhecia ninguém. E eu tava um pouco assustada com tudo que tinha acontecido e eu tava chorando. E aí nisso terminou e eu continuei chorando porque era muita coisa assim dentro de mim. Aí eu fui eles me colocaram no corredor assim pra esperar um pouco o negócio da anestesia. E aí a enfermeira chegou pra mim e falou que era pra eu parar de chorar, que eu não era a primeira nem a última que a criança nascia pra UTI e que se eu não parasse de chorar e não engolisse o choro, ela não ia me levar pro quarto. E assim, mas ela não falou assim, olha, para de chorar, não. Ela falou, tipo, brigando comigo, e eu nem fiz nada, eu nem falando com ela estava. Eu tava lá quieta, só que eu tava chorando, enfim. E aí me levaram pro quarto, tudo. Então se tivesse acontecido isso tudo e tivesse ficado tudo bem, eu ia, sim, levar... Poxa, podia ter sido diferente, mas é que assim, foi uma sucessão de coisas que aconteceram que me fizeram muito mal e que eu achei que em vários momentos a equipe não era uma equipe preparada. Sim. Nem na sala de parto, no centro obstétrico, em momento algum eles tinham preparo para receber uma mãe, independente do tipo de parto, se fosse feliz ou não, assim, porque... E por incrível que pareça, no hospital referência, que todas as pessoas que tinham muito dinheiro e tudo mais, queriam ter filhos lá e tudo mais. E eu só fui pra lá porque, na verdade, lá era o único lugar que meu convênio atendia e minha médica fazia o parto. Mas eu nem sabia o que hospital que era, tudo. Depois que eu fiquei sabendo que toda hora a gente conhecia a maternidade e tal. Mas, enfim... então eu achei que tinha que ter. Nenhuma psicóloga foi falar comigo depois que ela nasceu. Ninguém, além de uma enfermeira que foi lá conversar comigo, ninguém chegou lá pra falar, olha, eu sinto muito, sei lá, qualquer coisa, sabe? Ninguém falou nada. A médica chegou pra mim 5 horas da manhã e falou assim, me ligaram, eu sinto muito pela sua perda. Infelizmente acontece, mas você é jovem, vocês são jovens, vão ter outros filhos, né? A mesma história que todo mundo fala. E aí ela falou se eu gostaria de engravidar novamente. Aí eu falei que sim, se eu pudesse eu saía do hospital grávida. E aí ela me deu um remédio lá, tudo, enfim. Então isso foi doloroso, aí eu tive que depois reconhecer o corpo. Só que assim, eu vi um bebê nu, com tubos, depois eu tive que reconhecer um bebê com roupas num caixão. Então assim, eu não sei se era, eu falei que era, mas assim, podia ter colocado qualquer bebê lá que eu talvez falaria que era. Sim. Falaram que não ia ter velório, aí eu fui pra casa e eu tava com reação da anestesia, não voltei, aí teve velório. E eu não fui no velório da minha filha, sabe assim? Então foi muitas coisas que aconteceram e que eu queria que tivesse sido diferente, mas não foi, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Quando acontecem algumas coisas que você não pode mudar. Por exemplo, se você magoou uma pessoa, você não pode mudar o que você fez. Você pode pedir perdão, você pode se redimir do que você fez. Agora, algumas situações, não tem volta. Você não tem o que fazer. Então você tem que carregar isso com você, né? Aí o que vai mudar é a forma que você vai carregar isso. Se você vai carregar como uma cruz pesada no seu ombro ou se vai ser uma cruz no céu que você vai olhar e vai te guiar. São duas formas diferentes de você olhar a mesma situação.
Eu prefiro não carregar como uma cruz pesada, porque vocês me falam que eu sou poliana, né? Mas assim, é que eu acho assim, a gente morre num não sei como chama, não sei se é microsegundo, sei lá, um nanosegundo, tipo, morreu. Só que daí teve todo aquele tempo que a gente viveu. E a gente fica apegado naquele que morreu, sabe? A gente, parece que quando alguém morre, a gente, de certa forma, pega aquele microsegundo e maximiza ele a ponto de não apagar por completo tudo que a gente viveu com a pessoa, porque assim, a gente viveu várias coisas muito legais, só que a gente sofre naquele microsegundo que a gente perdeu a pessoa. E assim, eu prefiro pensar nela que viveu 30 horas fora da minha barriga e 35 semanas na minha barriga. Eu prefiro pensar nas vezes que ela mexeu, nas coisas que eu pensei, nas 30 horas que ela viveu, nos presentes que ela ganhou, no chá de bebê dela, em tantas coisas assim, do que ficar pensando naquele microsegundinho que fez ela morrer. Porque se eu me apego a isso, eu não consigo fazer mais nada, eu fico presa naquilo e aí... E sua vida? Não, e assim, do que valeu a vida dela? Só valeu a morte. Porque eu me apeguei tanto àquilo que eu meio que ignorei todas as outras coisas, Sim. sabe? Então eu tento viver assim e eu não sei, eu queria que mais pessoas pensassem, não pensassem como eu, assim, não é isso. Talvez eu não saiba me expressar corretamente. Mas assim, que as pessoas... Mas eu acho que as pessoas aprendessem, assim, ao meu ponto de vista, é de uma resiliência tremenda. É uma fortaleza. Então, que as pessoas pudessem ter um exemplo, tirar algo bom disso, né? Porque assim a gente fala assim, o que pode ser bom de uma perda tão grande? O que pode? Mas é o que você falou, vamos pensar na vida, né? E não se apegar à morte. Mas é muito difícil. Muito difícil. Então eu acho que isso é um exemplo para as pessoas, né? Essa resiliência de se manter de pé e conseguir ainda tirar algo bom e tá aqui, assim, deixando e dividir com outras pessoas, né? E querer que as outras pessoas também... Mas, gente, ó, se eu for parar pra pensar, todas as coisas que aconteceram na minha vida depois dela, tem tanta coisa que eu tenho por causa dela, eu tenho tantas amigas por causa dela, o blog foi por causa dela, talvez a gente tá aqui hoje por causa dela. As coisas que você aprendeu sobre tudo isso, né? A Manuela é um presente dela. Talvez eu não teria a Manuela hoje se a Olivia não tivesse falecido. E assim, às vezes é feio que eu vou falar, talvez. Mas assim, eu sei viver sem a Olivia. Mas eu não sei se eu saberia viver sem a Manuela. Porque assim, eu sempre vivi não, né? Hoje eu já passei mais tempo com a Manuela e sem a Olivia. Então assim, eu aprendi, de certa forma, a administrar a falta da Olivia. Sim. E assim, a Manuela, às vezes eu olho pra ela assim, eu vejo como um presente, assim, sabe? Que eu recebi. E se todas as coisas contribuem pro bem daqueles que amam a Deus... né? Por que não a morte de alguém? A gente sempre olha a morte como uma coisa ruim, né? Você tá falando disso, eu tô lembrando de como a gente recebeu a notícia. Você longe, a gente num tempo separado, e a porta-voz foi a Karina, da notícia, pelo menos pra mim. E eu não sabia o que fazia. Eu não sabia se eu abordava você, era um momento difícil pra você, e eu entrar de novo na sua vida num momento difícil. E eu me lembro, tá vindo em mim exatamente do desespero de estar longe, sabendo o seu sofrimento e não conseguir fazer absolutamente nada. E aí ela
que era a porta-voz da notícia, e ela passava e aí vinha uma mistura de eu sou a bosta seca que eu sempre falo que eu sou, mas em tentar pensar, em mandar coisas boas, em pensamentos bons. Mas realmente foi um momento, agora lembrando disso, foi um momento em que eu me senti totalmente impotente, né? Sem saber o que eu poderia fazer por você. Não tem muito o que fazer mesmo, né? E a gente tinha tantos planos, né? Então, assim, a gente precisa administrar tudo isso, né? Também a morte dos planos, a morte das metas, dos sonhos. É muita coisa para administrar, né? E nada como o tempo e a maturidade. Então, assim, eu lembro que a gente estava planejando o parto, planejando um monte de coisas. A Cá falou que ia no parto. E ser porta-voz dessa notícia também não era algo fácil, porque eu queria muito falar para elas, assim, ao contrário, né? Mas eu acho que fortaleceu a gente também, né? Ver a sua força, ver você superando tudo isso, a gente de longe se sentindo impotente, mas trouxe muito crescimento, assim, é admirável. Todas as vezes que eu penso, tem situações que eu vivo na minha vida, sei lá, qualquer coisa que me remeta à perda e a ser resiliente e a ser forte, eu sempre me remeto a você, já te falei isso algumas vezes. Quando você fala, vocês acham que eu sou forte? Então, essa é uma coisa que não entra. Por que, Deus? Mas esses dias, acho que numa conversa também no WhatsApp, a Beth tinha comentado sobre isso. Você sempre fala que eu sou muito forte, pela situação dela também. Mas eu já te falei isso inúmeras vezes e quero repetir isso, porque você é um exemplo pra mim de ser forte. Eu agradeço, mas assim, eu queria ver essa força que vocês falam, porque assim, é que eu não tinha opção. Então, mas eu acho que é isso. Você passar por porque, meu Deus o livra, ninguém passou por isso aqui, você é a única. De nós seis. Graças a Deus, que ninguém passa. Então, assim, é novo pra gente, né? É uma coisa que e aí a gente sempre fala, eu não sei lidar. A Roberta é muito forte, eu não sei lidar, mas é o que você tá falando, você não tinha opção. Você não tinha escolha. Você não tinha escolha. Na verdade, a única escolha que eu tinha era o que fazer.